Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Dose Diária, que é a Josi Vidal do Redesenhe Sua Vida. E eu estava refletindo sobre algo e eu quero trazer para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir me fazer comunicar com clareza. E eu estava justamente pensando sobre um negócio que é o pensamento positivo. Ou seja, a fantasia positiva em cima do pensamento positivo. Vamos lá. Muitas vezes a gente se pega pensando positivo como se pensar positivo fosse um guarda-chuva que nos protege da dor, que nos protege da rejeição, que nos protege do fracasso, que nos protege do constrangimento. E aí é que vem a reflexão. Muitas vezes a gente tá embaixo desse guarda-chuva, né, do vibrar positivo, do imaginar que tudo vai dar certo, afirmações positivas, do desejar muito, achando que isso vai impedir a gente de sentir dor, de enfrentar a rejeição, de passar pelos erros e de viver os desafios. Só que tá faltando uma coisa muito importante aí, que é a ação. Então, primeiro entender que o pensar positivo, o se manter, né, em alta vibração, isso tudo não vai te proteger de sentir dor. Isso tudo não vai te proteger de enfrentar o que você precisa enfrentar. Isso não vai te proteger de você cometer erros. Isso não vai te proteger de enfrentar os desafios. E outra coisa é que se você não tiver ação, de nada adianta ficar nesse guarda-chuva, né, embaixo desse guarda-chuva de eu penso positivo 100% do meu dia. Então a mensagem é que é o seguinte: a fantasia do pensamento positivo é igual ilusão. Então, eu penso positivo o dia inteiro. É ilusão. Porque sem a dor da consciência, e é a consciência daquilo que você precisa olhar, que é o que está te cutucando e você está tentando se proteger, ou seja, sem sentir a dor, sem enfrentar a rejeição, sem passar pelos erros e sem viver os desafios que a vida te traz, como você vai ganhar consciência? E sem essa consciência, você continua repetindo. Então, consciência mais a ação é que vai trazer a transformação. Então, não é o pensamento positivo que muda a vida, mas é o que você faz com ele. Então, a fantasia positiva sozinha não muda a sua vida. Ou seja, pensar positivo não vai mudar. Desejar muito, imaginar que tudo vai dar certo, é bom. Não tô falando que não é bom, tá? Veja bem, é bom. Mas perceba que isso é limitado. Porque mesmo com o pensamento positivo, ainda vai existir a dor, ainda vai existir a rejeição, o fracasso, o constrangimento. Porque o pensar positivo não te protege da vida real. Então você vai sentir a dor, os desafios e os desconfortos. Pensar positivo não vai te proteger da realidade. Então muita gente acredita que só pensar resolve. Só imaginar resolve.
Só desejar se manifesta. E aí se frustra, porque isso é uma grande ilusão. Trazendo pro tarô, né? Eu tava refletindo sobre isso quando eu tirei a carta do mago. A carta do mago é justamente essa carta que fala da ação. Então, é uma carta que o mago, a carta do mago é a carta da manifestação, mas ela só manifesta porque ele faz acontecer. Então, a carta do mago é a carta que representa a ação, a direção, o uso dos recursos, o foco. É a intenção mais movimento, que é uma coisa que eu acabo falando muito, né, nas lives, nas aulas ao vivo, que é a questão da intenção. A intenção é isso. Eu desejo, eu sonho, eu fico. A intenção, ela é meio que nessa parte passiva da coisa, né? Na mente, intencional. Mas só a intenção não modifica as coisas. É preciso entrar em movimento. Então, a fantasia sem ação é igual à ilusão. A dor sem consequência é igual à repetição. Consciência mais ação vira transformação. Consciência do quê? Consciência de quais são as minhas crenças, de quais são os meus padrões, de quais são as lealdades familiares que eu estou enfrentando, de quais são os padrões que eu estou repetindo. Isso é a consciência. A ação é, eu tenho essa consciência e agora eu vou mudar isso. E aí vem a transformação. Pensamento positivo é ótimo, tá? Não tô falando não vamos pensar positivo. Vamos sim pensar positivo. Vamos sim elevar a nossa vibração, mas só isso não transforma. Então, a minha reflexão para você hoje é o que você está fazendo em termos de ação para chegar onde você deseja. Então, a ação consciente transforma. Por que a ação consciente? Porque se eu não tenho direção, vamos supor que eu fale para você, aqui tá o carro mais potente do mundo, o tanque tá cheio. Se você falar para mim, Jo, eu não sei para onde eu vou. O que adianta você ter esse carro? Entende? Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai andar, vai acabar a gasolina e parou. Então, a ação, ela precisa ter uma direção correta. Senão não adianta. Não adianta você ficar correndo que nem um doido. Eu tô em ação, Jo, tô em ação. Tá, mas você tá tomando ação consciente do que precisa ser feito? Tem diferença. Então reflita sobre isso. Essa é a mensagem de hoje. Um beijo de luz. Tchau, tchau.